voltamos com o Tela 1 especial Sala Mundo 2013. E na segunda manhã do evento, o destaque ficou para Viviane Sena, presidente do Instituto Ayrton Senna, que apresentou alguns problemas da educação. No segundo dia do Sala Mundo, o Teatro Positivo voltou a ser palco de discussões sobre educação. Temas como autoridade, disciplina e bullying foram abordados por palestrantes nacionais e internacionais. A primeira atração do dia foi uma videomensagem dos filósofos franceses André Comte-Sponville e Luc Ferry. La vérité, c'est pas l'intérêt, la motivation qui précède le travail, c'est l'inverse. Il faut d'abord avoir beaucoup travaillé pour que vous puissiez trouver que la géographie, c'est intéressant, que Spinoza ou Kant, c'est intéressant. Os dois filósofos foram entrevistados pelo consultor pedagógico Luca Rischbitter em um vídeo que foi gravado na França. Eles contribuíram muito argumentando a favor de uma postura mais conservadora, que é comum à escola francesa. Foram dois vídeos, um de 35, outro de 40 minutos, mas acho que é muito conteúdo. Eu acho que foi muito interessante. Acho que para os educadores é um pouco o que aconteceu comigo. É uma perspectiva diferente. São filósofos apaixonados por Aristóteles, Platão, Spinoza, Kant, falando sobre a escola. Então é uma outra leitura que acho que faz pensar, que é o que a filosofia serve para isso. Em uma das palestras da manhã, Viviane Sena falou sobre a importância dos fatores não cognitivos, que são valores como caráter, liderança, trabalho em equipe e criatividade. A palestrante, que também é presidente do Instituto Ayrton Senna, ainda apresentou um projeto piloto que irá avaliar 55 mil crianças. É muito importante a gente saber medir se a gente está desenvolvendo essas habilidades nas crianças para poder contar com elas nessa tarefa de ensinar. E para isso a gente está desenvolvendo em conjunto com a OCDE um instrumento de mensuração dessas habilidades. Tema com bastante espaço na mídia, o bullying também foi abordado no Sala Mundo 2013. A palestra ministrada pela psicopedagoga Luciene Tonheta mostrou como identificar ações que caracterizam o bullying. Para ser bullying, é preciso que a vítima, aquele que sofra cotidianamente ações que não necessariamente são as mesmas. Uma hora a menina ela passa um pé, outra hora a assusta, outra hora ela também é intimidada, ela também é apelidada. Ou seja, por diferentes maneiras esses meninos ou meninas menosprezam, diminuem o outro. E para fechar o evento, uma pergunta: o que faz uma boa escola? A última palestra respondeu justamente a esta pergunta. Duas pesquisas foram base da apresentação do professor Francisco Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, e de James Ito Adler, antropólogo e presidente do Instituto de Estudos Brasileiros de Cambridge. Não é uma resposta, são várias respostas, ou seja, a boa escola ela tem liderança, a boa escola tem bons professores, a boa escola tem projeto pedagógico, a boa escola tem uma cultura do aprendizado, ou seja, na boa escola todos sabem que o aluno está ali para aprender e isso reflete o dia a dia. Nossa pesquisa, as duas são parte de um projeto maior do positivo. Então estamos juntando dados quantitativos, que foi mais no lado da escola, e qualitativos, que era mais do lado dos alunos. Ao final do evento, a organização avaliou de forma muito positiva a segunda edição do Sala Mundo. Olha, a universidade foi pensada para realmente marcar a educação do nosso país e lutar para melhorar essa educação. Tanto provendo essa educação na formação de jovens, quanto também fazendo um pensar maior sobre a nossa educação, nosso sistema educacional, nosso ensino básico. Então, a universidade é uma grande honra, um grande orgulho poder dar essa contribuição. A sala de aula é um problema a ser resolvido em todos os níveis educacionais e na universidade não é diferente. Então esse tema leva a universidade a melhorar a sua função pedagógica dentro da sala de aula e nas atividades práticas dos estudantes. Essa é a grande relevância, melhorar a qualidade do ensino. A satisfação que a gente tem de poder contribuir com a educação brasileira, de poder reunir tantos decisores da educação nesse país, começando pelo ministro da educação do país, que fez a abertura, e a partir daí a gente tem representantes de todos os estados brasileiros aqui no nosso campus, aqui na universidade, dentro do nosso teatro, para poder fazer realmente uma reflexão do altíssimo nível que ocorreu, com a participação, com o enriquecimento, com conteúdo diferenciado,
mostrando que a gente pode realmente pensar junto, a educação pública, a educação particular, discutindo como melhorar a educação de uma forma geral. O Instituto Positivo ele nasce com o objetivo de promover o desenvolvimento da educação do nosso país, né? Associado a um dos maiores grupos de educação, esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo. E para desempenhar e colocar em prática o objetivo, nós temos que lançar mão de diversas estratégias, entre elas a promoção do conhecimento. Os estudos estão aí, as pesquisas estão aí, mas depende de cada um que tem o poder de decisão, o poder de mobilização, desde o professor de sala de aula, desde o gestor administrativo de uma prefeitura ou de uma escola, até os grandes políticos e pessoas que estão à frente da educação, para que as decisões sejam tomadas, as ações sejam implementadas e a gente possa ver o resultado na ponta. E a nossa equipe também ouviu a opinião do público sobre o evento. Confira. Acho que a necessidade de inovação na escola, de diversificação das atividades oferecidas aos alunos, principalmente no ensino médio, porque o jovem já começa a desenvolver a necessidade de focar numa vocação para a sua vida adulta e a escola precisa ter um pouco mais de flexibilidade. Acho que isso é uma lição que já vem se confirmando no Brasil há muito tempo e hoje só ficou evidente aqui nas palestras que foram dadas. Eu achei muito interessante aquela pesquisa que foi apresentada sobre por que os jovens se desestimulam com a escola e eu concordo plenamente, né? O estudo está muito enjoado e a gente tem que fazer alguma coisa para melhorar. Então a gente que é da área da educação, a gente procura sempre motivar, incentivar, colocar alguma inovação para deixar as aulas mais agradáveis. O que eu percebi durante hoje todas as colocações é que a teoria não é mais importante. Hoje é necessária a prática, os projetos, né? A organização, ter metas, ter focos. Então eu creio que isso é muito importante dentro de uma instituição educacional, partir da prática e dos projetos. A peça de teatro Apareceu a Margarida encerrou o primeiro dia do evento. A atriz Marília Pera interpretou o texto de Marcela Taide, que satiriza o poder na figura de uma professora. Tem até uma quadrinha muito bonita, uma história para crianças, que vocês todos deveriam aprender. Ela diz assim: e quais são os que merecem? São aqueles que obedecem. Vou escrever no quadro verde para vocês aprenderem. Marília, esse texto ele foi escrito na década de 70, em alusão à ditadura militar, mas ele ainda é um texto que se encaixa no contexto atual. Qual que seria a reflexão que ele poderia propor relativa à educação e ao nosso cenário nacional nos dias de hoje? Quando nós fizemos Apareceu a Margarida pela primeira vez, com direção do Aderbal Freire Filho, o primeiro exercício que nós fizemos, que foi o Aderbal quem propôs, foi que eu pensasse em todas as professoras que eu tinha tido na vida. Então, era esse tipo de poder. Claro que a gente vivenciava a ditadura militar. A primeira vez que nós fizemos foi em 73, mas era também em cima desse poder opressivo do professor, daquele que detém o conhecimento, daquele que ensina, que imagina que ninguém sabe tanto quanto ele. E foi um perigo montar esse texto. O Roberto escreveu, eu acho que ele escreveu em 70 ou 71, e esse texto ficou assim, ele passou por algumas atrizes, por alguns diretores que não tiveram coragem de montar. E eu tive, assim, talvez até por juventude, montei, mas eu fui presa por causa desse texto, eu sofri muitas ameaças. Mas eu acho que é isso, eu acho que de alguma forma quem detém o conhecimento, quem detém a sabedoria, o mistério, exerce um poder sobre aquele que não sabe. E a Dona Margarida, ela representa essa figura repressiva? Ela poderia representar o governo da época? A gente vivia o governo, a ditadura. Cada peça era censurada, a gente precisava tomar um avião, ir a Brasília implorar aos generais que nos deixassem
sobreviver no teatro, porque eles simplesmente lacravam as bilheterias e aquilo estava proibido em todo o território nacional. A gente vivia isso. Na primeira montagem de 73, eu fazia uma professora mesmo. Era essa a indicação do Aderbal, o diretor. Uma professora. Nós montamos de novo em 78, também o mesmo texto, com direção do Aderbal e eu interpretando, mas era uma outra direção, um outro enfoque. Então, eu fazia, como Dona Margarida, eu interpretava todos os presidentes da ditadura. Eu fazia todos eles. Havia um momento no segundo ato em que eu colocava mesmo a máscara do presidente Médici e terminava a Margarida um pouco galopando, porque o presidente Figueiredo gostava de cavalos. Então havia toda uma referência mesmo política na segunda Margarida, na primeira era professoral e na terceira, em que nós fizemos também o Aderbal, numa outra visão, fizemos uma Margarida de computador. Era o começo da era dos computadores, da internet, e era uma Margarida toda conectada, que também é um tipo de poder, né? Na verdade, eu acho que o texto se tornou um clássico do mundo, né? Um clássico, apareceu a Margarida, porque não fala só da ditadura militar no Brasil, fala de um poder mesmo, do ser humano, uns sobre os outros, muito mais do que uma ditadura militar. E como é apresentar a Margarida aqui hoje no Salamundo em um evento com foco na educação? Muito engraçado, porque eu acho que a última vez que eu fiz uma leitura da Margarida deve ter sido em 98, e eu nunca mais tinha lido de novo. E eu passei aqui há 2 semanas fazendo Alô Dolly, muito alegre, muito musical, era um público maravilhoso. E hoje, depois de tantas coisas, depois de Pé na Cova, na televisão, e da Arlene, eu pensei, meu Deus, tantos palavrões, e as pessoas vão ficar chocadas, mas o público foi muito bom, acompanhou as gargalhadas, porque é bom também quando o público ri e desmoraliza esse poder, porque quando o público se atemoriza, aí ela fica meio inútil, essa Margarida. É bom quando riem, respondem, cantam, porque desmoralizam o poder da Dona Margarida. Foi o que aconteceu hoje. Era um público forma muito que você receptivo. acha assim, que eles assistem uma aula da Dona Margarida, eles ficam com ela na cabeça depois, talvez, para dar aula, e pegar mais leve um pouco com os alunos deles? O que você acha que muda um pouco, né? Acho que o professor mudou muito, né? Eu tenho a impressão que eu não sei como é um professor jovem hoje, mas tenho a impressão que é muito diferente dos professores do meu tempo de menina. Eu não acredito que os professores se identifiquem com essa Margarida que eu fiz, não. Os professores de hoje em dia são mais democráticos, digamos assim. A edição especial do Tela 1 fica por aqui. Você pode acompanhar a cobertura completa do Salamundo e as entrevistas na íntegra através do site redeteia.com. Obrigada pela companhia e até a próxima.